I put a spell on you because you're mine. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Mais um programa A Hora do Bruxo para vocês. E ontem foi Dia das Crianças. Eu preparei para isso justamente falar sobre magia para crianças. Como assim magia para crianças? Muitas vezes existem pais que gostam de magia e não sabem como passar isso para as crianças. E nem sabem se devem passar. Na verdade, a magia pode ser muito útil para os seus filhos na questão de bullying, na questão de se protegerem contra uma série de coisas. Né? A vida é muito perigosa, muitas coisas ruins, há muita gente ruim por aí. Então, quanto mais a gente proteger nossas crianças, melhor. E uma das formas dessa proteção é a magia, sim. Além disso, existe uma dúvida que os pais têm em relação a aquelas ideias, as lendas, as crenças que muitas vezes fazem parte da infância, como o Papai Noel, como o Coelho da Páscoa. Como que eu falo isso para os meus filhos? Como lidar com a criança de um modo que ela não perca a fé e a esperança, que às vezes são tão importantes na formação do ser humano? Né? Muitas vezes, a fé faz com que a gente prossiga na vida. E isso, muitas vezes, de criança, também é importante. Ah, mas eu vou deixar que meu filho pense que tal ou tal história, tal ou tal personagem é verdadeiro? É real? Eu não vou contar que aquilo acontece de uma outra forma, que de repente é uma pessoa que se veste, é um adulto que esconde um presente, esconde uma coisa ou outra. Não estou falando para você mentir. A mentira nunca é uma opção boa. Mas há formas e formas de você mostrar uma nova forma da criança enxergar aquilo sem que você tire a fé que ela tem. Eu vou dar um exemplo nessa parte de Papai Noel, nessa parte de Coelho da Páscoa, antes de você entrar em outra área da magia. Toda criança, ela gosta muito de pensar na questão de Papai Noel, é uma diversão para ela receber presentes, e porque se ela se comportou, o Papai Noel veio e presenteou e tudo mais. Então, muitas vezes, essa criança pergunta para os pais, porque ela ouviu na escola que Papai Noel não existe, é seu pai que se veste, que se fantasia, e a criança vem e pergunta para os pais, e os pais não sabem muito bem como lidar com isso. Uma das formas de você ensinar a criança é que ideias e conceitos sobrevivem à forma física. Por exemplo, Papai Noel existe? Existe no coração de quem acredita nele. Papai Noel existe na fé que as pessoas têm nele. Coelho da Páscoa existe conforme as pessoas acreditam. Então, é uma forma da criança entender que aquela ideia não precisa existir somente no plano físico, mas existe no coração dela, existe em outras realidades mágicas. Quanta coisa a gente acredita e a gente não vê, e não é porque a gente não vê que a gente para de acreditar. A própria fé, muitas vezes. Os conceitos divinos, a gente acredita, mas muitas coisas a gente não vê. Então, não há necessidade de destruir a fé da criança, por exemplo, na não existência de Papai Noel, ou não existência de Coelhinho da Páscoa, esse tipo de coisa. Não, mas você pode dizer que assim, olha, fisicamente, ele não vem, mas ele vem no seu coração. Ele existe no mundo dos sonhos, ele existe na imaginação das pessoas, ele existe em outras realidades mágicas, que é uma forma de você mostrar para a criança que sim, quando um conceito é importante, quando aquilo tem um valor para ela, aquilo pode transcender o plano físico, não existir somente na matéria, mas sim na alma das pessoas. Isso é uma forma da criança, ela fazer essa transição daquela ideia realmente de que o Papai Noel fisicamente vai lá colocar um presente embaixo da árvore, para perceber que isso pode ser muito mais amplo e muito mais
intenso e interessante do que só essa imagem física. Então, uma das piores frases que se coloca para as crianças é a ideia de que, não, isso não existe. Não estou falando só de Papai Noel, de Coelho da Páscoa, de amigo imaginário, todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque para a criança existe. Então, você colocar, não, isso não existe, não, isso é imaginação, você já cresceu, você já não tem que acreditar nessas coisas. Não. Muitas vezes, eu que lido com o mundo mágico, eu percebo que a maioria das pessoas, quando eram crianças, elas tinham muito mais acesso à magia do que quando adultos, porque a mente é livre. É de criança que essa liberdade também é tolhida. Ao mesmo tempo que a criança ela tem uma mente livre e ela consegue imaginar, visualizar como ninguém, e a visualização é uma parte importantíssima da magia, que a gente tem isso tão fácil como criança e a gente vai perdendo. Há vários relatos, e você encontra em qualquer lugar pessoas que dizem que quando eram crianças, elas viam seres, elas viam entidades, elas viam gnomos, elas viam fadas. Isso é muito comum. Só que com o passar do tempo, a sociedade vai castrando tudo isso na criança e vai impondo uma realidade dura e competitiva que faz com que as crianças vão ficando endurecidas nisso. E o que isso acontece? Qual o resultado disso? Um adulto endurecido. Isso sem falar nos preconceitos, né? Porque nenhuma criança nasce com preconceitos. Então, todos esses preconceitos em relação a várias coisas da sociedade, em relação à cor de pele, em relação à sexualidade, à orientação sexual e tudo mais, é de criança que se coloca. É o adulto que, com o seu exemplo, ele mostra para a criança esse preconceito e a criança assimila. Nenhuma criança já nasce com todos esses preconceitos. Eles são ensinados. Então, você, adulto, não tire o mundo mágico dos seus filhos. E não coloque, além disso, um mundo duro e preconceituoso. Então, parte desse ensino começa com você. Tá, então agora vamos falar um pouco sobre magia para crianças. A gente já viu que crianças, em geral, elas sofrem bullying na escola, muita gente, né, já sofreu bullying. E tem outros perigos, porque quantos casos horríveis aparecem por aí de que os pais olharam para o lado, aquela criança desapareceu. Então, uma das formas de você se prevenir disso é colocando algumas proteções para seu filho. Por exemplo, você pode colocar na mochila da escola do seu filho uma turmalina negra, dentro da mochila. Também você pode colocar alguns símbolos, mas para isso é um pouco mais complicado, né? Porque você vai ter que procurar na internet alguns símbolos de proteção. Existe um símbolo que eu gosto bastante, que é um símbolo que os nórdicos usavam, né? As tribos germânicas, nórdicas, que é chamada de bússola viking. É a Vec-Vizir. Vec-Vizir. Como é que se escreve isso? V de Vitória, E, G de gato, V de Vitória novamente, I, S de sapo, I, R de Roma. Vec-Vizir. Essa bússola viking, se vocês colocarem também no Google bússola viking, vocês vão encontrar um símbolo redondo, cheio de formas interessantes. Para que era aquilo? Os vikings usavam quando eles faziam viagens para que eles chegassem seguros ao destino e voltassem seguros para sua casa. Eu sempre uso esse símbolo. Várias fotos, quem me acompanha nas redes sociais já viram com esse símbolo várias vezes. Eu uso quando eu vou viajar. Aliás, sempre uso quando eu vou viajar. Por quê? Para que eu vá seguro e volte seguro para casa. E quando uma criança vai a uma escola, vai a uma festa, isso eu estou falando de criança, mas para adolescente também serve. Aquele símbolo é bem interessante você colocar na mochila, na bolsa. Se for adolescente, dá para você fazer um chaveiro. O chaveiro de casa, colocar aquele símbolo, porque dá para comprar, né? Aliás, existe
uma grande amiga minha que ela me ela me vende joias assim muito lindas, essa minha amiga Karina Curi Joias. E ela tem desses símbolos que são pingentes, mas também dá para se transformar em chaveiros, tá? E isso é muito interessante para se colocar, porque aquilo te proporciona uma viagem segura de ida e de volta. E para uma criança que vai para a escola, isso é ótimo. Isso tudo que eu falo não quer dizer que você deva abrir mão daquelas seguranças normais, por exemplo, que você tem. Então, se você faz com que óbvio, né? Que você vai continuar tomando todas as precauções necessárias de segurança para os seus filhos. Não é só porque existe um símbolo mágico que você vai descuidar. Eu sei que você não vai, mas é só para lembrar para as pessoas. Um símbolo, ele é um coadjuvante, ele ajuda. Por exemplo, eu sempre digo para os ouvintes, eu moro em São Paulo, numa casa de esquina, com uma cerca de madeira baixa. E minha casa nunca foi assaltada. Tem várias proteções mágicas. Mas não é porque tem proteções mágicas que eu vou deixar as portas abertas. Ou seja, o meu discurso, minha ação mágica, elas têm que ser compatíveis com minha atitude física, que é também trancar a porta, é também ficar de olho nessa parte. A mesma coisa nesse caso das crianças que eu estou explicando. Aí você pode colocar esse símbolo e pode colocar turmalina negra. O que é turmalina negra? Turmalina negra é uma pedra muito fácil de se encontrar, muito fácil. Ela tem um tipo de uns risquinhos nela e ela é muito boa para proteção. Ela quebra com certa facilidade, tá? Ela não é uma pedra muito resistente. Então, também cuidado para quando aquela pedra quebrar, você pensar assim, nossa, essa pedra absorveu energia negativa, tem alguém jogando alguma magia, algum mal olhado contra mim. Pode até ser que tenha, mas nem sempre. Às vezes a pedra quebra porque fica batendo de um lado para outro, ela não é tão resistente assim. As pedras, elas têm um grau de dureza, né? E a dessa pedra não é tão grande. Mas ela é muito boa para proteção. Então, se você comprar, fácil, é barata, não é difícil realmente de encontrar. Turmalina negra. E quanto àquele Vec Vizir, tem essa minha amiga Karina Curi Joias, Karina com K, Curi com K. Você encontra no Facebook, Karina Curi Joias. E ela tem essa Vec Vizir pingente. Independente dela ter isso, se você prefere, vá no Google, digite Vec Vizir, como eu expliquei a pronúncia, vai aparecer a imagem, você imprime e coloca dentro da mochila essa imagem que você imprimiu, tá? Isso vai ajudar seus filhos a se protegerem. Bom, e quanto à questão do bullying? Porque criança também sofre bullying. Quem não, né? Quem não? Eu falo que muitas vezes, quando eu era criança, eu queria ter sido Carrie a Estranha, de tanto bullying que eu sofri quando eu era criança. Mas, muitas vezes, a criança tem modos dela evitar esse tipo de coisa. Uma das coisas que se pode fazer é, dentro daquilo que eu falo de colocar na mochila da criança, existe uma erva chamada alcaçuz. Alcaçuz. A-L, C de casa, A, C cedilha, U, S de sapo, alcaçuz. Essa erva, aliás, já fica uma dica para várias coisas. Quando você precisa que alguém tenha uma opinião boa sobre você, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer um concurso, você depende de uma pessoa, isso até para questão de processos, né? A gente depende de dar uma opinião favorável de um juiz, alguma coisa. Alcaçuz é muito boa para isso. Tá? Então, você pode carregar um saquinho com alcaçuz. E você pode pôr um saquinho com alcaçuz na mochila do seu filho. Por quê? Porque muitas vezes as crianças fazem bullying porque elas entendem que aquela criança não faz parte daquele grupo. E nesse momento que a gente é criança, a gente quer fazer parte do grupo. Essa é uma erva que ela dá uma aceitação, ela faz com que as pessoas respeitem você e tenham uma boa opinião sobre você. Erva alcaçuz. Quanto que coloca? Pode pôr um punhado. Pode, inclusive, pôr no mesmo saquinho o alcaçuz, com a turmalina negra, né, com a Vec Vizir, esse tipo de coisa. O que dá mais para se colocar?
aquele olho turco, ou chamado de olho grego também, que normalmente ele é feito de vidro, né? Mas ele é todo redondinho, ele não é uma coisa que quebre e machuque, né? A gente sempre tem que pensar nisso em relação às crianças. E também dá para usar como chaveiro, existe chaveiro disso, ou simplesmente tem pulseira, essas coisas todas, que dá para colocar dentro desse saquinho. Por quê? Porque às vezes também tem crianças que elas sofrem bullying por inveja dos colegas. Às vezes aquela criança ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela é uma criança estudiosa. E aí aquelas crianças que não são tão estudiosas assim, começam a ficar com raiva porque ela vai bem nas provas, porque os professores elogiam, todo esse tipo de coisa. Então, esse olho turco, esse olho grego, também vai ajudar seus filhos. Bom, quando a gente fala de magia para crianças, tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado para ensinar as crianças. Eu já dei um curso sobre magia para crianças e nesse curso foi falado o seguinte, que, por exemplo, tem muitas magias que utilizam fogo, tem muitas magias que utilizam lâminas, né? E esse tipo de coisa a gente não pode deixar a criança chegar perto. Então, se você vai fazer uma magia com fogo, ou você magias com velas, essas coisas, isso a criança não pode fazer. Há formas de você fazer com que a criança entre em contato com os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, sem necessariamente entrar em contato, por exemplo, no elemento fogo, não precisa entrar em contato com a chama, seja de fogão, seja de vela, isso é muito perigoso, afastem seus filhos de fogo, de álcool, de tudo isso. Você pode colocar, por exemplo, existem certas pedras, certos cristais que têm energia de fogo. Por exemplo, o jaspe vermelho, jaspe, Jasp de prata E. Jaspe vermelho é uma pedra que ele tem a vibração da energia do fogo. Então, se você quiser ensinar para o seu filho, você que sabe magia, você que já é um adulto praticante, você quer ensinar seu filho, utilize o jaspe vermelho. Você que quer ensinar o elemento ar para os seus filhos, que muitas vezes as pessoas colocam incenso, não precisa do incenso, porque o incenso vai precisar do fogo. Então, o que você faz? Você pode trabalhar com uma pena, né? Isso é fácil de encontrar. Então, todas essas coisas que você começa a trazer para o mundo da criança, você sempre tem que lembrar da segurança dela, porque a criança ela pode não ter aquela habilidade que você tem para lidar com aquilo e pode realmente acontecer algum tipo de acidente. Então, todo cuidado é pouco. Outra coisa que é muito bom de fazer com crianças, a varinha mágica. Vocês se lembram do Harry Potter? Exatamente, dá para fazer uma varinha mágica. Como é que você faz? Você pode, com seu filho, um dia que você vai num passeio, num parque, se você encontra um galho bonito no chão, ou se você mora num quintal que tem uma árvore, você pode pedir para aquela árvore, já mostra para a criança como ele tem que respeitar a natureza, vamos pedir para essa árvore se ela permite que a gente pegue um galho dela. Aí a gente faz uma oferenda, vamos deixar uma flor para o espírito dessa árvore e pedir um galho. Quando a gente pede esse galho, que a árvore tanto a gente pode encontrar ou pode quebrar da árvore, né? Mediante essa permissão que a gente sente, que a árvore deu. Como que eu sinto essa permissão? A gente sente uma alegria. Essa varinha a gente pode preparar com os 4 elementos, pedir para que cada elemento terra, fogo, ar e água, traga a sua energia para essa varinha. Assim como a gente pode contatar várias outras energias para colocar nessa varinha. Energia de fadas, energia de gnomos, energia a própria energia da criança, a própria energia da árvore, outras ervas e outros símbolos que a gente desenha, que para a criança, a gente não vai deixar a criança entalhar nada na varinha pelo perigo, o que a gente pode fazer? Ensinar com caneta, existem aquelas canetas de retroprojetor, que é a caneta que a gente usava para CD antigamente, né? E que são canetas que você escreve e elas não saem tão fácil. Criar uma varinha mágica pode ser muito bom para você
fazer junto com os seus filhos. Esse trabalho em conjunto vai aproximar vocês e vai aproximar seu filho da natureza. E a natureza atualmente, a gente sabe que depende muito de nós e das próximas gerações. Então, não vamos criar crianças que desrespeitem a natureza. Vamos trazer esse respeito já de pequenos. E essa varinha vai poder canalizar muito do que a criança deseja. Então, a criança pode trabalhar com essa varinha para fazer uma série de magias, para direcionar energias, para fazer um círculo de proteção em volta da cama dela se ela tem medo de dormir no escuro. Se ela tem um pesadelo, o que você ensina? Você que é praticante de magia, ensina a criança a traçar um círculo mágico em volta da cama dela para ficar protegida. Isso tudo não é difícil de fazer, mesmo você que não pratica magia, dá para ensinar. Eu vou pegar, hoje foi uma pincelada que eu dei sobre varinhas, mas eu vou voltar a esse tema porque eu acho importante a criança já começar a aprender isso. Em que você vai utilizar essa varinha para se proteger, porque se a criança... Quantas vezes a gente sabe que a criança tem muito receio de dormir no escuro, tem muito receio porque teve um pesadelo, ela tem receio de monstros e coisas assim. Essa varinha, ela vai ajudar a criança a dormir. Então quer dizer que essa varinha só tem um efeito psicológico? Absolutamente não. A varinha tem um efeito mágico. É o que eu falei. Crianças, elas têm uma liberdade que nós adultos perdemos e temos que resgatar. Então a criança, ela tem muita capacidade de fazer magia, muito mais do que você imagina. Então, ensinando de forma segura, essa criança, ela vai perceber, junto da magia, algumas características que ela vai utilizar nessa magia e na sua vida, que são honra, coragem, persistência. Todas essas questões fazem parte de um treinamento mágico. O respeito a outras religiões, né? Como que eu quero ser respeitado como um praticante de magia se eu não respeito outras religiões? E tudo que eu falo, o desrespeito começa na criança. Então nós, que somos bruxos, somos magos, somos praticantes de magia, somos magistas, nós também temos que colocar isso para a criança. Porque não há como ser respeitado se eu também não respeito a religião do outro, por mais que eu não concorde. Eu tenho que respeitar essa religião. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Algumas pessoas me fizeram perguntas pedindo encantos e feitiços no programa anterior. Mandaram mensagens para o meu WhatsApp. E eu só não respondi agora, porque esses últimos programas eles estão muito direcionados a determinados temas. Mas eu vou pegar um programa só para responder as pessoas. Fora que eu também respondo várias pessoas diretamente no WhatsApp. A pessoa me pergunta, eu nem trago às vezes a resposta aqui, porque é um caso muito específico, né? Então, às vezes, para alguns casos específicos, é melhor para a pessoa que eu responda no WhatsApp, porque são magias mais detalhadas. Bom, você que ficou em alguma dúvida disso que eu falei sobre magia para as crianças, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais ou pelo meu WhatsApp, que é 11 95292 0267. 11 95292 0267. Ou só me seguir nas redes sociais, no Instagram, @pericovagner, o meu site www.wagnerperico.com ou no Facebook, na minha página do Face, Wagner Périco. Não esqueçam, próximo domingo, a Hora da Fada, com Drica Riel, nesse mesmo horário. Quando não é a hora do bruxo, é a hora da fada. E de vez em quando, o bruxo e a fada se unem e nós fazemos um programa juntos, tá? Então, vejo vocês no nosso próximo programa. Um ótimo domingo para todos.